Bom, hoje é um dia especial para a nossa fé, embora eu acho que a gente deveria inserir no meio desse culto aqui um momento de confissão, pelo tanto de coisa que nós comemos de quinta-feira para cá, né? Mas é um dia de reflexão a respeito do princípio da nossa fé, que é a ressurreição, o fato de ter Cristo vencido a morte. Agora, há um caráter muito importante que nos faz refletir a respeito da cruz e do seu significado, que é a perspectiva horizontal da cruz. O que essa cruz tem a ver com a minha vida? O que essa mensagem da ressurreição tem a ver com os meus relacionamentos? Porque se nós não refletirmos a respeito disso, nós não vamos mudar. Nós não vamos ter nenhum tipo de reflexão prática nas nossas relações. Tudo vai ficar muito no conceito religioso, na esfera religiosa, sem nenhum tipo de consequência prática para a nossa vida e para os nossos relacionamentos. Então hoje eu queria falar sobre a dimensão horizontal da cruz. A cruz tem uma mensagem vertical, falamos sobre isso no domingo passado. E nessa mensagem vertical nós temos a expressão do amor de Deus, da ação de Deus através de Jesus, do poder de Jesus através da cruz, e isso tem a ver com a nossa vida. Mas se essa mensagem ela não alcança as nossas relações e não tem essa dimensão horizontal, as nossas relações não mudam, a nossa vida não muda. Então eu quero ler com você o texto de Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Obrigado, filho. Obrigado, viu? Um texto que Paulo escreve aos Filipenses. Enquanto você abre aí o seu celular, a sua Bíblia e acompanha na projeção, eu queria explicar um pouco para você o contexto dessa carta, quando Paulo escreve essa carta. Ele está escrevendo essa carta e está, na verdade, refletindo um hino, a letra de uma canção que fala da humildade e da exaltação de Cristo. Os estudiosos dizem que Paulo faz referência a esse hino, mas ele está interessado também em fortificar a igreja e convida as pessoas que vão ler e ouvir essa carta a compartilharem essa fé em sua comunidade. Agora, há um fato interessante nesse sentido. Alguns estudiosos sugerem que haviam pessoas que estavam em conflito na igreja de Filipenses. Havia uma discórdia, um clima de divisão, marcado por expressões de superioridade por parte de alguns. Então Paulo está escrevendo essa carta, vai exaltar a divindade de Cristo, o que Cristo fez na cruz, mas ele vai, de uma forma muito didática e sábia, também falar sobre esse conflito, sobre essas divisões que eram causadas pelo sentimento de superioridade de algumas pessoas. E o texto, e essa carta diz o seguinte, acompanha comigo a leitura. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então, peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e nos mundos dos mortos, caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje nós celebramos a ressurreição, a vitória da vida
sobre a morte. Nós devemos nos lembrar, e falamos sobre isso no primeiro domingo, que a cruz era um sinal e um sinônimo de um final trágico e vergonhoso, que a partir de Jesus passa a ter um novo significado. E esse novo significado tem duas dimensões, dimensão vertical e a dimensão horizontal. E nessa dimensão horizontal, partindo da reflexão do apóstolo Paulo, quando ele mostra o modelo da vida de Jesus, o paradigma da vida de Jesus para aquela comunidade, nós podemos então considerar dois aspectos. Primeiro, que a cruz, preste bem atenção, e o amor de Deus nos motivam a demonstrar amor em nossas relações horizontais. Vou repetir isso. A cruz e o amor de Deus nos motivam, e eu poderia usar aqui a palavra nos constrange, a demonstrar amor em nossas relações horizontais. O versículo 1 e o versículo 2 diz o seguinte: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor deles os anima, e vocês participam do Espírito de Deus e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então, peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. A estrutura do texto de Paulo leva os leitores, eu e você também, a refletirem sobre as suas atitudes e terem em Deus o ânimo e a motivação para serem bondosos e misericordiosos uns com os outros. Agora preste bem atenção, essa demonstração parte do amor de Deus e não do merecimento e da reciprocidade das pessoas. Você entendeu? O amor parte do coração de Deus, é o amor dele que nos constrange, que nos anima a amar as pessoas, a demonstrar unidade, a viver em comunhão. Não é na expectativa da reciprocidade das pessoas, e nem muito menos no merecimento delas. E muitos de nós ficamos reféns disso. Amar as pessoas próximas de nós, amar as pessoas que pensam como nós, amar as pessoas que são mais fáceis de amar, e não considerar as pessoas mais difíceis de amar. Talvez aquelas que tenham nos ferido, que tenham motivos para que nós não pensemos até na possibilidade de demonstrar amor por elas, porque nós teríamos motivos para isso, mas o texto nos constrange, que parte de Deus o amor para vivermos a perspectiva horizontal da cruz. Ao sermos amados e alcançados pela mensagem da cruz, somos constrangidos a amar e demonstrar o que Cristo fez. Agora preste bem atenção, na dimensão horizontal, expressamos o que nós cremos, como nós cremos e o quanto isso impacta a nossa vida. Na dimensão horizontal, nós colocamos em prática o nosso discurso. Na dimensão horizontal, que alcança as nossas relações interpessoais, aqueles que estão próximos de nós, aqueles que estão ao redor, no trabalho, na sociedade, nessas relações horizontais é que nós expressamos de fato aquilo que nós acreditamos. E isso deveria nos constranger. A cruz não é só um símbolo religioso que me atrai pessoalmente, ou que alimenta a minha religiosidade de dizer que fui salvo. Não, a cruz me constrange. Nas minhas relações interpessoais e horizontais, demonstrar aquilo que Deus fez por mim. Quando Paulo usa dessa estrutura de texto, eu lembro mais ou menos o que acontece em casa com os meus filhos. Ele não está dizendo que as relações são perfeitas. Agora, ele começa a estrutura partindo do amor de Deus para constranger aquela comunidade a viver em unidade. Mais ou menos o que acontece quando os filhos brigam, e geralmente eles gostam de brigar no carro, a gente ama isso, né? Dirigindo e começa aquele burburinho, aquela discussão. A gente sempre se vira e fala assim: parem de brigar, vocês são irmãos, vocês têm que cuidar um do outro, vocês são irmãos. Todos os pais usam desse recurso didático, ou seja, fazer com que eles pensem da onde que eles vêm, da origem das suas relações e da perspectiva futura de que eles vão viver sempre juntos, não é isso? E quando Paulo usa dessa estrutura do texto, dizendo, o amor de Deus os anima,
é que não depende de nós, não depende de mim e do outro, depende do amor de Deus, que é o ponto de partida das nossas relações e deveria ser aquilo que nos une, apesar das nossas diferenças. Quando a gente para pensar, e aqui eu quero citar o texto de Mateus, capítulo 22, versículo 37, o próprio Jesus diz isso, dizendo: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Há uma dimensão vertical. Eu levanto as minhas mãos, eu sou uma pessoa religiosa, eu leio, tenho conhecimento, vou a uma comunidade de fé, eu participo, mas se isso não atinge as minhas relações, não atinge o meu casamento, não atinge o meu namoro, o meu noivado, o meu trabalho, a relação com os meus pais, eu diria que essa cruz, ela é parcial, porque a mensagem da cruz, ela alcança as nossas relações. Deixa eu fazer para você algumas perguntas. Sua vida expressa a sua relação com Deus? Através das suas atitudes e comportamento, as pessoas veem, sentem e reconhecem o amor de Deus? Sei que talvez essa seja a tarefa mais difícil do Evangelho, eu acredito que seja. Por isso o amor não parte de nós, parte de Deus. Porque se o amor partisse de nós, nós não amaríamos ninguém. O amor não parte das pessoas. Por isso, preste bem atenção no convite que eu vou fazer para você. E esse convite também é para a minha vida. Peça para Ele que você ame quem precisa amar. Exatamente as pessoas que você tem maior dificuldade de amar. E peça para Ele também te usar como instrumento de reconciliação na vida de tantas e tantas pessoas. A cruz não é um símbolo de reconciliação? Não falamos isso na semana passada? A reflexão na perspectiva horizontal é: e nós? Nos tornamos instrumentos de reconciliação ou de separação, de ruptura? Somos aqueles que nos distanciam das pessoas e até aconselhamos as pessoas a se desconectarem. Mas a cruz nos convida a uma relação horizontal. Max Lucado diz que, assim como a viga vertical da cruz proclama a divindade de Deus, a viga horizontal declara seu amor. É através da sua atitude, da minha atitude, da nossa atitude, que as pessoas conhecem o amor de Deus e são constrangidas por esse amor. A vida crucificada, a vida cruciforme, demonstra nas suas relações horizontais aquilo que aconteceu na sua vida. Eu diria, na minha compreensão, que a cruz é um símbolo que divide o cristão do religioso. Embora o religioso seja apegado ao símbolo da cruz, a cruz na nossa vida faz uma separação, uma ruptura entre religiosidade e a prática cristã. Porque na cruz eu sou convidado e desafiado a viver uma relação com Deus vertical e uma relação com Deus horizontal. A colocar na prática aquilo que eu creio. Eu diria que como pai, o maior desafio para mim, gente, como é difícil, e eu sei que eu erro muito, a gente erra muito, é tentar ser coerente com o discurso e a nossa fé e a nossa prática. Porque é através da nossa prática que as pessoas de fato são constrangidas pela nossa crença. As pessoas não são constrangidas pela nossa crença apenas pelo discurso. Elas são constrangidas pelas nossas atitudes. Segunda consideração, na dimensão horizontal, é preciso crucificar a nossa própria natureza. Paulo começa falando que é do amor de Deus que parte o movimento, é desse amor que nos constrange para vivermos em unidade, mas nessa estrutura do texto, Paulo passa pela nossa natureza. Olha o que ele diz: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Lembra que eu disse que na comunidade havia um problema porque tinham pessoas que se sentiam superiores às outras?
Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. A expressão aqui, interesse pessoal, que em outras traduções aparece como partidarismo, nos originais é o termo eritéia, e a palavra eritéia significa egoísmo. Paulo está dizendo que o egoísmo é uma motivação, uma atitude. E a expressão desejos tolos de receber elogios, que em outras traduções bíblicas também aparece como a palavra vanglória, nos originais o termo é kenóxida, ou kedóxia, que significa vaidade. Paulo, nessa carta, preste bem atenção, ele diz que o egoísmo e a vaidade destroem a vida em comunidade. O que Paulo está dizendo é que o egoísmo e a vaidade adoecem as nossas relações horizontais. Você sabia disso? Que o nosso egoísmo e a nossa vaidade causam enfermidade nas nossas relações horizontais. Por isso que é preciso crucificar a velha natureza. E eu digo sem sombra de dúvida que o maior desafio para nós diante da mensagem da cruz é deixarmos de lado a nossa natureza egoísta e a nossa natureza vaidosa. Nós estamos estudando no Clube do Livro um livro chamado Ego Transformado, do Timothy Keller. E nesse livro fala a respeito da necessidade do ego se colocar como centro de tudo. Porque o egoísta não é só aquele que quer saciar os seus desejos. Não é só aquele que pensa em si mesmo. O egoísta é aquele que quer que todos pensem como ele. E que todos pensem para ele. Você entende isso? E nessa comunidade, esse sentimento estava dividindo a igreja. O egoísta quer que a sua opinião prevaleça. O egoísta quer olhar só para as suas necessidades. O egoísta está só preocupado com a sua relação vertical e não interessa as pessoas que pensam ou não como ele, porque ele só se sacia com seus desejos. E a expressão vaidade, vanglória, é a necessidade de ter uma aparência para que as pessoas possam elogiar. São pessoas que são reféns de elogios, que são reféns da sua própria imagem. E eu acredito que as redes sociais potencializam isso. De alguma forma elas colocam todas as pessoas de uma vida e de uma forma de ser exibicionista, para que as pessoas olhem para nós e nos admirem. Isso é vaidade. Mas diante da cruz, John Stott diz assim: a cruz é a pedra de tropeço de todo orgulho humano. Porque se o próprio Deus, e Paulo faz essa antítese diante da natureza humana, se o próprio Deus se esvazia, se o próprio Deus deixa a sua divindade para morrer uma morte de cruz, com uma expressão de humanidade, se fazendo em figura humana, quem somos nós para achar que somos alguma coisa? A cruz é a pedra de tropeço de todo orgulho humano. Nós precisamos avaliar o quão tóxico é o nosso egoísmo e a nossa vaidade. Se você pensa apenas em você e no seu próprio interesse, você não entendeu a mensagem da cruz. Se você pensa apenas na sua imagem, na repercussão daquilo que você faz, você também não entendeu a mensagem da cruz. John Piper diz que quem vive perto da cruz não vai colocar os polegares em seu peito e falar sobre as suas realizações, porque o próprio Deus na cruz se esvazia de uma forma humilde. Interessante a estrutura do texto. Paulo coloca o amor de Deus como paradigma, como aquele sentimento que move as pessoas, coloca a natureza humana, a vaidade e o ego como combustível das divisões, das enfermidades das relações, mas ele aponta para Cristo como paradigma e o modelo daquele que poderia usurpar de tudo, mas ele não faz. Ele se esvazia, e a expressão aqui é kenosis, esvaziamento, na direção da imagem humana. Sabe para quê? Para servir, para tomar a cruz e através da cruz demonstrar o amor de Deus por nós. Eu quero terminar essa mensagem dizendo que é muito legal a gente celebrar a Páscoa, não é verdade?
a ressurreição, saber que o túmulo está vazio. A gente viu hoje nas redes sociais diversas manifestações de fé, postagem, texto. Mas se isso ficar apenas na dimensão vertical e não alcançar as suas relações horizontais, você não entendeu a mensagem da cruz. Mas se isso não fazer com que a sua natureza vaidosa, egoísta, não seja crucificada, morta para ressuscitar, você vai continuar vivendo enfermidades, prejuízos em suas relações familiares, pessoais e em comunidade. Talvez o grande problema da sua casa seja o seu egoísmo. Talvez o grande problema das suas relações é que você só pensa na sua imagem. E você não percebe o quão tóxico isso é nas suas relações. Quando eu casei, eu precisei de um conselho de um amigo. Porque eu saí de casa cedo, recém-casado, chegava em casa depois de algum tempo de trabalho na igreja, abria a geladeira, montava o meu prato, o meu lanche e comia. Minha mulher falava, e eu? Eu falava, pega aí. Foi difícil conviver, e eu acredito que seja difícil conviver comigo, porque o maior desafio do meu casamento sou eu mesmo. É a minha própria natureza, as minhas manias, o meu egoísmo, e nós lidamos com isso todos os dias. Nós lidamos com isso todos os dias. O ego ferido, a vaidade que se coloca como o primeiro objetivo da vida. E isso é um impedimento, uma tampa, para que a dimensão vertical inunde e atinja e impacte as nossas relações horizontais. O texto termina, eu quero concluir assim, apontando para um hino onde nós temos Jesus, o nosso modelo e paradigma. Preste bem atenção, versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. E nos versículos posteriores temos uma confissão de fé, onde o apóstolo Paulo exalta a obra e o ministério de Jesus, nos fazendo ter esperança diante do pior cenário humano, a morte. Interessante, eu estava pensando nisso, quando fui para casa agora, mesmo tendo falado, eu falei, Paulo, ele poderia falar da exaltação de Cristo na perspectiva humana, de que ele foi o vitorioso, foi exaltado diante dos homens, mas Paulo parte da cruz e que a sua exaltação se dá pelo próprio Deus. Deus o exalta, não são as pessoas. Você entende o movimento do texto? Há uma divisão, há um problema, porque pessoas são vaidosas e egoístas, e o texto termina dizendo que Deus exalta o nome de Jesus. Não são pessoas que exaltarão o nome dele, mas é o próprio Deus que o exalta na sua expressão de humildade, na sua obra da cruz. Sabe por que isso? Porque o paradigma da nossa vida não são as pessoas. E nós devemos viver não para as pessoas, mas para o próprio Deus. Porque para Ele, para a nossa relação com Ele, isso só é possível através da cruz. E a cruz e a ressurreição fazem a exaltação não do que eu sou, mas a exaltação do que Cristo é. Assim, a obra da cruz e a ressurreição fazem com que a vida vença a morte, mudando completamente os cenários da nossa vida, tanto verticalmente como horizontalmente. E eu termino com uma frase do Ricardo Barbosa que diz: a cruz coloca todos nós debaixo de um só veredito e de uma só graça. Paz e cura são as dádivas da cruz. Paz e cura. Nós poderíamos olhar para a cruz apenas como um símbolo religioso, para espantar as assombrações, os vampiros da vida, né? E aqui uma boa metáfora: vampiros são aqueles que sugam o nosso sangue, sugam a nossa vida. Mas a cruz não é um símbolo religioso. Se nós somos num cemitério, há várias expressões desse símbolo religioso. A cruz é a expressão da reconciliação do ser humano com Deus através de Jesus. E nessa reconciliação com Deus, as nossas relações horizontais são impactadas.
quero convidar você a fechar os teus olhos e a refletir comigo sobre esse texto. Pedir que você ore e coloque diante de Deus o seguinte: Senhor, coloca amor no meu coração. Que o teu amor me constranja a amar as pessoas que eu tenho dificuldade de amar, a amar pessoas que eu não conheço e ser um instrumento de reconciliação e de amor na vida dessas pessoas. Eu sei que você tem todos os motivos, e eu tenho, e nós temos, para nos distanciarmos das pessoas, mas a cruz é a expressão da reconciliação. E o maior desafio para que isso aconteça é a nossa própria natureza. A nossa natureza é que apita para a nossa mente dizendo: mas é injusto, mas você foi ferido. Mas diante da cruz não há orgulho, não há egoísmo, não há vaidade, não há vanglória, partidarismo, não há elogios. Há apenas o reconhecimento de que foi Deus, Ele, que nos reconciliou. E é por Ele que Jesus é exaltado. Quais são os cenários de morte da sua vida que precisam de transformação? Quais são os cenários da sua vida que precisam de transformação no aspecto vertical e horizontal? Porque a paz e a cura são as dádivas da cruz de Cristo e uma nova vida transformada. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração e sabe que as motivações do nosso coração são pautadas na nossa natureza egoísta, na nossa própria vaidade, às vezes até uma vaidade religiosa, e nós nos esquecemos da mensagem da cruz, e que diante dela não há orgulho e não há vaidade alguma, e que a partir de Cristo, a partir dele, nós somos constrangidos a praticarmos nas nossas relações o teu amor e a tua graça. Se a mensagem da cruz nos alcançou, ó Deus, que ela também alcance as pessoas que estão próximas de nós, as pessoas que fazem parte das nossas relações. Ó Deus, muda os cenários da nossa vida, transforma, ó Deus, cenários de morte, trazendo vida e ressurreição. Transforma, ó Deus, a nossa natureza, para que o sol, o raiar da ressurreição, venha sobre a nossa vida. É a minha oração, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.